Amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Assentados mesmos, mas com toda reverência, a presença do nosso Deus, que se faz presente neste lugar, eu já convido os irmãos para estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, o capítulo é o 3, os versículos do 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 até ao 9. Aleluia. Desde que todos encontraram, vamos estar acompanhando a palavra do Senhor. Diz assim na palavra do Senhor: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai. Meu Deus, eu creio, meu Deus, ao Senhor, no teu poder, nas tuas misericórdias, meu Deus, e creio, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, fala, Pai, através daqueles a qual o Senhor, meu Deus, levanta para ministrar a tua santa palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, pela minha vida, Pai, tenha de misericórdia de mim, meu Deus, não permita que eu venha falar, meu Deus, aquilo que eu pense, meu Deus, ou que eu desejo falar, mas que seja o teu Espírito Santo, meu Deus, falando através da minha boca, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, pela tua amada igreja, meu Pai, que o Senhor conceda, meu Deus, a cada um dos que estão aqui nesta noite, Pai, a qual, meu Deus, ao Senhor, foram tratos pelo teu Espírito Santo, meu Deus. E eu peço também, Pai, ao Senhor, por aqueles, meu Deus, que estão acompanhando, ó Pai, este culto, meu Pai, através das redes sociais. Que o Senhor venha conceder a eles, meu Deus, um coração, meu Pai, ó meu Deus, um coração que venha, Pai, aceitar a tua santa palavra de bom grado, Pai. Que o Senhor venha encontrar em cada coração uma terra fértil nesta noite, Pai. De maneira, Pai, que a tua palavra, meu Deus, ela venha frutificar. Assim, ó Deus, eu oro e peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor colocou essa passagem, essa palavra no meu coração para estar compartilhando com a amada igreja, com a igreja a qual foi escolhida para herdar a salvação. E assim também não foi diferente com aquela igreja, com a igreja de Coríntios, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele se dirige àquele povo, aos santos que estão em Coríntios. E assim também somos nós, os santos de Deus, escolhidos para herdar a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta porque ele não estava lá presente naquela ocasião, mas é notificado a ele, é comunicado a ele algo que estava acontecendo ali naquela igreja. Nós vamos ver, vamos voltar depois, no início do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele vai falar que foi comunicado, foi notificado a ele, pela família de Chloe, né, o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto.
Estava havendo ali na igreja de Corinto, dentro daquela igreja, uma divisão. Estava havendo ali uma divisão, onde uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas. E assim, sendo notificado a Paulo, então Paulo ele escreve esta carta aos Coríntios. Eu peço aos irmãos, vamos voltar lá no capítulo 1. Vamos ver alguns versículos. No capítulo 1, vamos ver o 4, 5, 6 e o 7, que o apóstolo Paulo ele fala sobre esta igreja. Ele diz assim, no 4: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. No 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para os coríntios: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Só até aí. Então Paulo ele é notificado por essa família do que estava acontecendo ali naquela igreja. Como os irmãos sabem, a palavra do Senhor que nós lemos aqui diz que aquela igreja ela foi enriquecida em todo o conhecimento. Então era uma igreja que tinha o conhecimento da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles foram enriquecidos no conhecimento. E a palavra de Deus diz o quê? O que nós lemos? Que naquela igreja todos os dons operavam. Todos os dons do Espírito Santo, dados pelo Espírito Santo, manifestavam ali naquela igreja. Então era uma igreja que tinha um conhecimento e era uma igreja também que manifestava o poder de Deus. Pois o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 5: porque em tudo, ele não diz em algumas coisas, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Então todas as operações dos dons do Espírito Santo operavam ali na igreja de Corinto, e eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento. Mas o que estava havendo ali naquela igreja? Estava havendo ali uma dissensão, estava havendo ali uma divisão. Porque um estava dizendo que era de Paulo, um estava dizendo que era de Apolo, outros estavam dizendo que era de Cefas, outros estavam dizendo que era de Cristo. Então ele aqui no 10, ele pede, porque quando ele roga, ele está suplicando: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. E eu fui pesquisar qual o significado da palavra dissensões, porque possa ser que alguns saibam o significado, possa ser que outros não saibam. Então, o que é dissensão? Significa divisão, discórdia ou facção. O termo descreve uma divergência profunda de opiniões ou interesses que geram conflitos, racha grupos e destrói a unidade da comunidade. Então o que? Dissensão é o quê? É uma divisão, é uma facção. São o quê? Pessoas que estão ali no mesmo lugar, que estavam ali naquela mesma igreja, mas com os pensamentos divididos. Com os pensamentos divididos. Então ele suplica, ele fala: meus irmãos, eu rogo para que vocês venham fazer o quê? Vocês venham falar uma mesma coisa. Vocês venham ter o quê? Vocês venham ter o mesmo sentimento e o mesmo pensamento e o mesmo parecer.
Quando a palavra de Deus nos diz para termos o mesmo pensamento, falar a mesma coisa, não está dizendo de gostos pessoais. Não significa que se uma igreja tem que gostar de azul, todos têm que gostar de azul. Um tem que gostar de preto, todos têm que gostar de preto. Não. Está falando em desrespeito à palavra de Deus, em desrespeito à doutrina de Cristo. Porque a palavra de Deus ela não ficou para ser discutida, a doutrina de Deus não ficou para ser levantada opiniões, mas para todos seguir, obedecer e viver. E era o que estava acontecendo naquela igreja. O povo estava dividido. Cada um estava falando uma coisa, cada um estava tendo um pensamento. E isso estava gerando o quê? Uma divisão, estava gerando o quê? Uma facção dentro da igreja. E a coisa estava tão séria que teve que ser notificada a Paulo, aquele que fundou aquela igreja. Então aquela família ali comunica, está acontecendo isso e aquilo dentro da igreja. E eles tinham conhecimento da palavra, porque nós vemos aqui que eles foram enriquecidos, eles tinham conhecimento da palavra e eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento, mas mesmo assim estavam tendo o quê? Este comportamento de pensamentos divididos. E olha o que nós lemos aqui que eu pesquisei. Esses conflitos geram o quê? Racha e destrói a unidade da comunidade. Então, o que leva à dissensão, o que leva à facção dentro de uma igreja, pode levar o quê? Até a destruição e a igreja ser rachada. Foi isso que estava acontecendo dentro da igreja. E primeiramente, tem que partir de quem? Ter o mesmo pensamento, falar a mesma coisa e serem unidos, ter o mesmo parecer. Primeiramente, vem do corpo de obreiros. Porque se os obreiros, aqueles que foram levantados para ser a coluna de Deus, para ser a coluna da casa de Deus, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios que Cristo levantou, escolheu. Foi Cristo que separou os ministros na casa de Deus para levar o quê? A igreja a chegar à estatura de quem? Dele próprio, a estatura perfeita de Cristo. Foi com este o propósito que Deus levantou os obreiros na casa de Deus. Agora, já pensou se os obreiros que Deus levantou para levar a igreja, para levar o corpo a chegar à perfeição de Cristo, não falar a mesma língua, não ter o mesmo parecer, não ter o mesmo pensamento, o que vai acontecer? A igreja vai ser edificada, vai ser levada à estatura de Cristo, ou a igreja pode ser o quê? A igreja pode ser rachada, ou a igreja pode ser até destruída. Porque acontece, não só aqui, como na igreja de Cristo em todo o mundo. O líder, aquele que Deus levantou, o pastor, aquele que Deus levantou para estar à frente, porque a própria palavra do Senhor nos diz o que em Apocalipse? Que Deus tem o quê? O anjo aonde? Na mão dele. Então Deus ele tem o pastor, o anjo da igreja em sua mão. Mas muitas das vezes, o que até os próprios obreiros ou os demais membros da igreja faz? Quando o pastor fala algo, dá uma direção, o que você ouve da boca até de muitos obreiros? Não, mas não é desse jeito que eu penso. Mas não é bem assim. Não é assim que eu vejo. Isso é o quê? Se não é uma dissensão. Se não é um pensamento diferente. Ou vamos dizer que já não ouvimos, ou vamos dizer que não sabemos de casos de igrejas que acontece isso. De os próprios obreiros, que era para estar unido com um pastor, com um líder, com um anjo que Deus levantou para estar à frente da obra. Ah, mas não é assim que eu penso. Sai lá fora, ou até mesmo depois que acabou de lutar, mas não é assim que eu vejo. Não é bem assim do jeito que o pastor está falando. Mas eu não penso assim. E foi isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Vou repetir o 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele estava fazendo um apelo, ele estava fazendo uma súplica para os irmãos daquela igreja. Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões,
antes sejais o quê? Unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Em um mesmo parecer. Eu me lembro que o evangelista Antônio Carlos, no dia que ele pregou, ele até falou aqui no altar, que quando uma pessoa fala, chega para você e fala: ah, mas não precisa ir na igreja todo dia. Eu lembro que, usado pelo Espírito Santo, ele falou o quê? Que esse pensamento não vem de Deus, mas esse pensamento vem de onde? Do inferno. Ele falou pelo Espírito Santo. E acontece ou não acontece no nosso meio? Quantas pessoas não falam e não ouvem? Ah, mas não precisa estar na igreja todos os dias. Não precisa ir no culto todos os dias. Mas o apóstolo, pelo Espírito, tendo a revelação do Espírito Santo, escrevendo esta epístola para os coríntios e também para nós, porque a palavra do Senhor diz que o quê? A palavra do Senhor foi escrita para quê? Para ensino nosso. Você não ouve, você já não ouviu da boca de alguns crentes? Não, mas não é bem assim. Mas não precisa, isso é besteira, não precisa ir nos cultos todos os dias, não precisa estar na igreja todos os dias, mas isso não é um mandamento do pastor, isso não é um pensamento do pastor, porque se formos, para quem conhece a palavra de Deus, se formos voltar lá na antiga aliança, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que na antiga aliança, quando Deus, ele fazia uma convocação, ele convocava a igreja para estar em algo. Se alguém não comparecesse, o que acontecia com essa pessoa? Essa pessoa morria. A palavra do Senhor, que ela diz que ela tinha que ser desarraigada do meio do povo de Deus. É mandamento do pastor ou é mandamento de Deus? Não é o pastor, não é o líder, não é o obreiro que está falando, mas é Deus que está falando. Porque hoje é convocação, hoje é dia de culto, hoje é dia de oração, hoje é dia de estudo. Se não comparecesse, morria. A Santa Ceia tinha que comparecer, porque aquele que não comesse, aquele que não morria. Mas Deus ainda dava uma segunda oportunidade para aqueles que não viessem, para aqueles que não comparecessem. Possa ser que esteja em uma viagem, esteja no trabalho, não pode comparecer, vai ter a segunda oportunidade, porque se não comparecer, vai morrer. Hoje, como já foi pregado por muitas e muitas vezes aqui neste altar, e os irmãos bem sabem, hoje não acontece a morte física, mas acontece o quê? A morte espiritual. E em Apocalipse também diz o quê? Que tem muitos que dizem que tem nome de que vive, mas está o quê? Estão mortos. Estão mortos. Então não é obediência ao que o pastor, ao que o líder, ao que o obreiro, aquele que está à frente da obra está falando, mas é obediência à palavra de Deus. Porque se Deus, quando Deus convocava o povo dele, aqueles que não comparecessem, aqueles que não tivessem uma justa justificativa para não estar, não comparecessem, morria. Ah, mas hoje ninguém morre. Não, ninguém morre não, fisicamente não, mas espiritualmente as pessoas morrem. E é o que muitos estão, mortos espiritualmente. Porque não é palavras minhas, mas Deus falou o quê? Que tem muitos que têm nome de que está vivo. Tem nome, leva o nome de vivo, mas para Deus está morto. E essa pessoa está o quê? Morta espiritualmente. Espiritualmente. Então o apóstolo Paulo, ele faz um apelo. Ele faz, eu rogo, meus irmãos, que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo parecer, que vocês falam, eu rogo que vocês digam todos a mesma coisa. E eu volto a falar. Primeiramente, tem que partir dos obreiros de Deus. Tem que partir daqueles que são coluna. Tem que partir daqueles que Jesus escolheu. Porque a palavra fala, Jesus ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para profetas, outros para evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Para o quê? Esses obreiros, esses homens de Deus, levar o quê? O corpo de Cristo à perfeição, à estatura de varão perfeito. Mas se a divisão já começa dos obreiros, onde é que a igreja vai chegar? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com a igreja? Então que venhamos, meus irmãos, a dar ouvidos o que Deus ele fala através da palavra dele.
Porque é Deus que está falando. É Deus que está falando. Então não podemos ter um pensamento dividido. Foi falado que nós não podemos estar em certos lugares. Biblicamente tem respaldo. Temos tido uma direção que não podemos fazer certas coisas. Tem respaldo bíblico. Mas eu não penso assim. Mas eu não vejo desse jeito. Mas não é bem assim. Não é desse jeito que está falando. Está tendo o mesmo pensamento? Está tendo a mesma concordância? Ou está tendo um pensamento dividido? Ou está tendo um pensamento dividido? E no 11 ele fala: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Coé que há contendas entre vós. Olha o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Estava tendo dissensões, e ele também foi notificado que no meio do povo de Deus, naquela igreja, estava tendo o quê? Contendas. Eu também pesquisei o significado do que é contenda. Contenda, o termo descreve qualquer situação de inimizade, divisão ou conflito de opiniões que gera separação entre as pessoas. Então a dissensão, ela causa o quê? Ela gera facção, ela pode levar o quê? O grupo a ser rachado. E contenda, o significado também parecido. Situação de inimizade, divisão ou conflito de opiniões que gera separação entre as pessoas. E era o que estava havendo ali na igreja. Estava havendo o quê? Opiniões, conflito de opiniões. Porque eles estavam dizendo o quê? Tinha um grupo que falava: não, eu sou de Paulo. Tinha um grupo que falava: não, eu sou de Apolo. Tinha um grupo que falava: não, eu sou de Cefas. Tinha um grupo que falava: não, eu sou de Cristo. Era o que estava havendo na igreja de Coríntios. Dissensões e contendas. E no 12, aqui o apóstolo Paulo: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí ele faz uma pergunta para eles: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? A pergunta que ele faz para eles. É a pergunta que ele faz para os coríntios. Cristo foi dividido? Para que cada um de vocês venha ter o mesmo pensamento, para que cada um de vocês venha estar na mesma igreja, vocês fazem parte do mesmo corpo e vocês estarem divididos? Vocês estão com contendas, estão com invejas, estão com dissensões dentro da igreja de Cristo? Ele faz a pergunta. Porque dizendo eles: eu sou de Paulo, Paulo pergunta para eles: foi Paulo? Fui eu, Paulo, que foi crucificado por vocês? Fui eu que morri por vocês na cruz? Ou foi Cristo? Era o que estava havendo ali dentro da igreja de Coríntios. E se não tomarmos cuidado, meus irmãos, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, se não buscarmos obedecer a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, é o que pode acontecer também conosco. Porque se nós não buscarmos temer e obedecer a Deus, a palavra de Deus, é o que pode acontecer. Porque Ele não provém. Nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, e o que a igreja já está cansada de saber. Porque assim como Paulo, ele deu testemunho de Coríntios, eu creio também que cada um aqui dos obreiros pode dar testemunho dessa igreja. Que essa igreja também foi enriquecida em todo o conhecimento. Essa igreja também conhece a palavra de Deus. Essa igreja também conhece a palavra de Deus. Nenhum de nós aqui estamos enganados, não, meus irmãos. Nenhum de nós estamos enganados. Se temos os nossos pensamentos contrários à vontade de Deus, se temos o nosso posicionamento contrário à palavra de Deus, não é por falta de conhecimento da palavra, não é por falta da verdade ser pregada, porque para a honra e glória do Senhor, nesse altar, a verdade tem sido pregada. A verdade tem sido pregada.
cada homem e cada mulher que sobe nesse altar é para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, assim como aquela igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, nós também não estamos enganados. Nós também temos um pleno conhecimento da palavra de Deus. Somos muitos ricos, muitíssimos ricos no conhecimento e na palavra de Deus. Vamos estar indo para o versículo 3. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua a falar. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja. Que ele não pôde falar a eles, ele não pode dirigir aquela igreja, uma igreja que foi enriquecida em todo o conhecimento, uma igreja que ali operava todos os dons, e ele chega e declara para eles: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. A comparação que o apóstolo Paulo está fazendo com aquela igreja. Ele diz que não pôde falar, não pôde chegar para eles e tratar eles como a espirituais. Aí nós olhamos, mas uma igreja que foi enriquecida em todo o conhecimento, tinha o conhecimento de Deus. Uma igreja que operava todos os dons, o Espírito Santo operava ali naquela igreja todos os dons, porque a palavra nos diz, e a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, que todos os dons operavam ali. E ele chega: vocês são meninos em Cristo, vocês são carnais. Porque o que vocês estão fazendo é da carne. Aí muitos, meus irmãos, muitos pensam que uma igreja que barulha, uma igreja que profetiza, uma igreja que opera os dons, é aquela igreja que está no centro da vontade de Deus. E muitas das vezes não é, meus irmãos. Não significa que a igreja não tem que buscar, sim. A igreja tem que buscar os dons do Espírito Santo, porque é uma promessa para nós. E a igreja que conhece aqui essa epístola, o apóstolo Paulo também vai falar. Lá ali no capítulo 1, ali mais para frente, ali no 2, ele também vai falar do poder de Deus, que a palavra de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. A igreja também precisa manifestar o poder de Deus, porque o poder de Deus dá testemunho de Deus. Mas, meus irmãos, acima dos dons, o que a igreja tem que buscar é a obediência na palavra de Deus. Não é bater no peito, eu já li a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes e não obedecer. Também para Deus não significa nada. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa. Então eu não preciso ler. Você precisa ler, você deve ler. Porque ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus é uma segurança para nós. É uma segurança para nós. O povo de Bereia, os bereianos faziam o quê? Quando alguém pregava, o que eles faziam? Eles iam ver se estava escrito. Porque eles tinham conhecimento da palavra. Então, está pregando, nós vamos aqui, ó. Eles acompanhavam na Bíblia para saber se estava escrito. Assim também devemos ser nós. Porque aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus é o quê? Enganado. Nós precisamos conhecer. Mas não é conhecer para não viver. Não é conhecer somente por conhecer. Mas é conhecer para obedecer. Para obedecer. Porque não adianta você ler, não adianta você conhecer. Completa esse capítulo, completa esse versículo, eu sei completar. Onde está escrito a passagem, eu sei onde está. E você não obedeceu, o que significa para Deus? Para Deus não significa nada. Nós temos que ler a palavra de Deus, ler, obedecer e viver. E buscar os dons. A igreja precisa buscar os dons. Mas a palavra do Senhor também nos diz o quê? Que os dons não salvam. Porque havendo dons, o que vai acontecer com os dons? Eles vão cessar. Eles vão cessar.
Mas o que é que dá testemunho de um crente salvo, de um crente transformado? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Mas Paulo diz o quê? Que esse povo aqui tinha, ali todos os dons operavam, mas eles eram o quê? Carnais. Eles eram carnais. Então eles ainda não tinham o fruto do Espírito. Tinham os dons, operavam os dons, mas ainda estavam o quê? Fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne. Vivendo segundo o quê? Segundo os homens, não segundo a Cristo, não segundo a Deus. Fazendo a vontade da carne, com aquelas atitudes. Tendo inveja, tendo contendas, tendo dissensões dentro da igreja de Cristo. Então precisamos muito conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, precisamos buscar pelos dons, porque a palavra de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. E o poder de Deus é manifestado que através dos dons do Espírito Santo. Através do poder de Deus você dá testemunho de Deus, mas a igreja precisa buscar, acima de tudo, são os frutos do Espírito Santo. É obedecer a palavra de Deus. É lutar. Para não irmos contra, nós temos que lutar para nós irmos contra a nossa natureza humana. Porque se o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu essa epístola, direcionada à igreja de Corinto, e direcionada também para nós também precisamos atentar. Porque aquele que está dentro da casa de Deus, com contendas, com invejas, com dissensões, ele é o quê? Carnal. Ele é o quê? Ele anda segundo o quê? Segundo a carne, ele não anda segundo o Espírito. Ele não está andando segundo o Espírito, mas ele está andando segundo a carne. E nós vamos ver, e os irmãos sabem, que aqueles que andam segundo a carne não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Eu não posso olhar, é o que o apóstolo está dizendo aqui. Não são gostos, ele não está pedindo aqui para que todos tenham os gostos pessoais. A todos tem que gostar de carne de porco, todos têm que gostar de carne de porco, todos têm que gostar de vender, todos têm que gostar de vender. Não são gostos pessoais, mas em diz respeito à palavra de Deus, todos têm que ter o mesmo pensamento. E se Deus ele colocou um líder para estar à frente do povo dele, o povo deve obedecer àquele líder. A não ser que o líder não esteja na direção de Deus. Mas se o líder está na direção de Deus, se o líder está vivendo a palavra de Deus, a igreja tem que fazer o quê? A igreja tem que seguir. A igreja tem que pensar do mesmo jeito. Não é ouvir, não é ter a direção. Ó, meu irmão, não convém que você faça tal coisa. Meu irmão, não convém que você aja dessa maneira, não convém que você fale dessa maneira, não convém que você tenha este comportamento. Não, mas eu não penso assim. Não é assim que eu vejo. Não é bem assim. Isso é o quê? Isso é dissensão dentro da igreja. É dissensão dentro da igreja. Meus irmãos, temos que estar nos cultos todos os dias. Eu volto a dizer, eu estou aqui para defender o nosso pastor, nem para defender os obreiros. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é a palavra. Está escrito, está escrito. Então temos que obedecer a palavra. Lutar contra a nossa natureza humana. Lutar contra a nossa natureza humana. E sermos nós temos o mesmo pensamento. Não é aqui você receber uma direção do líder, aquele que Deus escolheu para dar à frente, e você sair lá na porta fora, ou você chegar em sua casa, você pegar o seu celular e mandar mensagem. Mas você viu que foi falado? Não, mas eu não concordo. Ah, mas eu não penso desse jeito. Não é bem. Ele falou, mas não é bem assim. Isso é o que, meus irmãos? Isso é o que? É obra da carne. É dissensão. A palavra do Senhor diz o quê? Que o reino dividido não subsiste. Não tem como o reino dividido subsistir. Não adianta. Se a sua casa estiver dividida, se você estiver na igreja, você estiver dividida, pode ter certeza. Se você não tiver o mesmo pensamento, se você não tiver, o líder está te dando uma direção, a palavra está falando uma coisa, mas eu não penso assim.
Não, mas eu vou fazer desse jeito. Meu irmão, pode ter certeza, uma hora a casa vai cair. A casa vai cair porque não é palavra do homem, é palavra de Deus. Se Deus está dizendo que um reino dividido não subsiste, não adianta. Não adianta que uma hora a casa vai cair. A casa vai cair. Então que venhamos temer a Deus. Temer a Deus, viver a palavra de Deus. A comparação que o apóstolo Paulo ele faz aqui com uma criança. Ele faz a comparação àquela igreja. Porque nós sabemos como é que começa o processo na vida de uma criança. Quando uma criança nasce, ela não pode ser alimentada com carne. Ela não pode ser alimentada com feijão, ela não pode ser alimentada com arroz. Ela vai ser alimentada com o quê? Com leite. Porque ela não tem dentes. O organismo dela ainda não está preparado para receber aquele alimento sólido. Então ele começa o quê? Ele começa com leite. Aí de acordo ele for crescendo, for passando os anos, a alimentação dele vai ser mudada. Porque uma criança, ela nasce, ela está com meses, ela chega ali com 5 anos. Se ela for só alimentada com leite, o que vai acontecer com ela? Ela vai definhando, até chegar um ponto que ela vai morrer. Porque o próprio organismo dela, o próprio corpo dela, exige uma alimentação mais saudável, mais diferente. E é a comparação que Paulo está fazendo. Ó. Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco, ainda agora podeis. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Quando eu fundei a igreja, quando eu preguei o evangelho para vocês, eu não cheguei aqui já falando para vocês como é que a igreja andava, como é que a igreja não, como é que a igreja tinha que ser, como é que não. Não, eu não cheguei falando. Ele chegou, assim como nós também, quando nós chegamos à igreja. Quando nós chegamos à igreja, ali nos primeiros meses, quando nós batizamos, quantos de nós, quando nós, no início do nosso batismo, no início da nossa caminhada, você vem nos cultos, mas você ainda não conhece a palavra de Deus. Então você comete pecados, você faz coisas que na palavra de Deus está escrito que você não pode fazer, mas você faz por quê? Porque você é o que? Nasceu na fé. Você ainda é o que? Menino na fé. Então o pastor, sabendo, vai ali, conversa com você, usa de misericórdia, meu irmão, não é assim. Ô pastor, eu não podia, não pode fazer, não. O pastor vai, porque você ainda é menino. É a comparação que o apóstolo Paulo está falando aqui, está fazendo aqui com a igreja. Você não chega ali no primeiro culto, você não chega ali quando você é batizado e o pastor te chama na casa dele. Ó, meu irmão, é assim, assim. Não, ele vai te ensinando, porque você nasceu ali. Ali você nasceu em Cristo. Ali você vai sendo alimentado, mas vai passando o tempo, você não vai, o pastor, os obreiros, a igreja não vai. A igreja não vai ser tratada, não. Vai ser a mesma coisa. Não, tudo pode. Não, vamos relevar. Não, vai chegar uma hora que você precisa crescer espiritualmente. Com essa comparação, então o apóstolo Paulo chega para eles e diz, então, quando eu iniciei, quando vocês se converteram, quando a igreja nasceu, eu não cheguei para vocês com um alimento sólido. Não, mas a igreja nasceu, a igreja era criança, era menino, mas a igreja tinha que crescer. A igreja agora já tinha que ser espiritual, a igreja agora já tinha que estar podendo ser alimentada com alimento sólido. Mas ele chega e repara, é comunicado para ele, é notificado para ele o que está acontecendo na igreja. Então ele fala, não, quando eu iniciei, eu não pude tratar vocês como as espirituais. Eu não pude ainda alimentar vocês com alimentos sólidos. Também agora ainda vocês não estão preparados. Agora vocês ainda também não estão podendo ser alimentados com alimento sólido. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então a igreja nasceu. A igreja nasceu, a igreja foi crescendo. Então naquele tempo ali, naqueles anos que tinha passado, quando foi notificado a Paulo o que estava acontecendo, aí Paulo fala, não, já era para vocês estar sendo alimentados com alimento sólido, já era para vocês ser o quê?
homens, não meninos, mas vocês ainda continuam sendo meninos. Vocês foram criados, eu iniciei com leite, mas ainda não posso agora ainda alimentar vocês com carne, porque vocês ainda não estão preparados. Porque se está havendo entre vós, porque estava havendo invejas, contendas e dissensões, ele faz a pergunta: porventura vocês não são carnais e não andais segundo os homens? Olha o que o apóstolo Paulo faz a pergunta para eles. Vocês não estão andando segundo Cristo. Vocês não estão andando segundo o Espírito. Vocês estão andando segundo os homens, vocês estão andando segundo a carne. Porque essas obras que vocês estão fazendo é obras de quem? É da carne. Vamos voltar aqui, meus irmãos, mas eu peço aos irmãos para irmos em Gálatas, para nós ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o que estava acontecendo, sobre essas coisas que eles estavam fazendo lá. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. A igreja toda conhece, mas como a irmã Andréia falou aqui no início, irmã Andréia, que se Deus mandar falar 10, 20, 30 vezes, tem que falar, porque é para quê? Para a segurança nossa. E se o Espírito manda falar, nós fazemos o quê? Nós falamos. Gálatas 5, a partir do 19, diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, é o que estava tendo lá, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Esses três pecados da carne, porque o apóstolo Paulo inicia o quê? Porque as obras da carne são o quê? Manifestas. Elas não ficam ocultas, elas são o quê? Elas são manifestas. É o que ele inicia dizendo. Aqui ele vai citar coisas que lá não estava, ele não citou ali naquele momento, mas o que ele cita lá, o que estava havendo lá em Corinto, ele cita aqui que são obras da carne. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, estava tendo contendas lá, ciúmes, iras, peleja, dissensões, estava tendo dissensões lá, heresias, invejas, estava tendo invejas lá, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não vão fazer o quê? Não herdarão o reino de Deus. Estava acontecendo? Estava. E o apóstolo Paulo fala o quê? Que são obras do quê? Do Espírito, não são obras da carne. E estava acontecendo em Corinto. E ele fala o quê? Ele finaliza, eu já disse, que os que fazem estas coisas e coisas semelhantes a estas não vão fazer o quê? Não vão entrar o reino de Deus. É palavra de homem? É palavra de Deus. Então, se Deus está dizendo que os que cometem tais coisas, e não é só essas, mas coisas semelhantes a estas, não sou eu que estou dizendo, não é quem sobe aqui para ministrar, não é o pastor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós acompanhamos, nós lemos aqui onde está escrito, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus aqui foi clara. Quem comete essas coisas e quem comete coisas semelhantes a essas, ele diz: eu já vos disse antes, eu volto a dizer novamente, que os que cometem tais coisas e essas coisas e coisas semelhantes a essas não vão herdar o reino de Deus. Então é sério, meus irmãos, é sério. A palavra de Deus é séria. Então a pessoa que tem inveja, também pesquisei o significado de inveja. É o desejo destrutivo de possuir o que o outro tem. O que é a inveja? Não é só um desejo de possuir, mas é um desejo destrutivo. A inveja destrói. A inveja destrói, é um desejo destrutivo, de possuir o que o outro tem. E era o que estava havendo lá na igreja. Inveja, dissensões e contendas. E nós vemos lá em Gálatas que os que vivem, os que cometem tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. É para mim, é para os irmãos que estão assentados, é para aqueles que nos acompanham, é para aqueles que creem na palavra de Deus. Aqueles que cometem.
busquem a mudar, busquem se arrepender, pedir misericórdia a Deus. Se estão fazendo, deixam de fazer, porque Deus, pelo Espírito Santo, revelou ao apóstolo Paulo, ele nos escreveu, que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Então temos que pedir misericórdia a Deus. Temos que buscar mesmo uma libertação, uma transformação. Porque se Deus está dizendo que não vai herdar, não adianta. Não vai herdar. E era o que estava acontecendo lá. No 3, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ele volta, vocês não são carnais? Está havendo isso dentro da igreja? Está havendo isso dentro da presbiteriana? Está havendo isso dentro da Assembleia, dentro da Batista, dentro da Quadrangular, dentro da Deus e Amor? Está havendo uns grupos. Eu sou do evangelista Ricardo, eu sou do pastor Maxwell, eu sou do pastor Luiz, eu sou do pastor Ciro, eu sou do presbítero Bruno. Isso é o quê? Dissensão. Eu não vou. Quem está à frente do estudo de segunda-feira é o presbítero Pedro. Eu não vou. Porque eu não gosto do jeito que o irmão fala, do jeito que o presbítero. É o quê? Mas se fosse o presbítero Samuel, eu iria, porque eu gosto. É o quê? Quem está na escola bíblica, o pastor Maxwell, não vou, não gosto. Quem está à frente da oração, a irmã Marivana, não vou, não gosto do jeito dela. Isso é o quê? O que é isso? É dissensão, meu irmão. É divisão. É divisão. É divisão. Quem está à frente do... mas é o irmão Ricardo está à frente do grupo dos varões, não vou. Se fosse outro, talvez se fosse o pastor Ciro, eu iria, mas o irmão Ricardo. Isso é o quê? Isso aqui é dissensão, isso é divisão dentro da igreja. E quem comete essas coisas, quem tem esses pensamentos, quem sai de casa em casa para falar dos irmãos, para falar dos obreiros, para falar do povo de Deus, meus irmãos, não se enganem. Arrependa enquanto há tempo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus é longânimo, mas se arrependa. Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não mente. Quem comete tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. Então, se há este sentimento, se há este pensamento dentro do coração de algum de nós, ou dentro do coração dos demais irmãos das outras denominações, que não vai no tal, não vou na oração porque eu não vou com a cara da irmã. Porque não. Mas hoje, quantas e quantas pessoas já não pegou a escala? Quem é que prega hoje? Não vou. Fulano vai pregar. Isso é o quê, meus irmãos? Isso é o quê? Não é dissensão? Não é dissensão? Não é obra da carne? Não é obra da carne? Não está andando segundo os homens? Ou é espiritual? Porque tem pessoas que são invejosas, são contenciosas, contendas, fofoqueiras, confusentas. Eu sou espiritual. Mas a palavra está dizendo o quê? É obra da carne. É obra da carne. Causa divisão. O pastor fala uma coisa, o líder fala uma coisa, sai de casa em casa. Não, mas eu não penso desse jeito. Não é bem assim que ele está falando, não é bem assim que eu vejo. Isso é o quê? Mas se perguntar, eu sou espiritual. Você é carnal. Você não é espiritual, você é carnal. Se eu fazer certas coisas, eu sou carnal. Se eu tiver esse comportamento, eu sou carnal. Não adianta falar que eu sou. É da carne. E aqueles que andam segundo a carne não vão herdar o reino de Deus, igreja. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos obedecer, viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não engane. A palavra não... O apóstolo Paulo ele vai falar. Não erreis, meus irmãos. Não erreis. Não engane, não erreis. Quem comete tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar, não adianta, não podemos nos enganar. O que nós temos que fazer é o quê? É nos humilhar diante da presença de Deus. É matar o velho homem, é matar a velha mulher.
mulher, matar mesmo é lutar. A palavra do Senhor em Gálatas vai dizer que é o que? Uma luta da carne contra o Espírito. É o que? Uma luta. Porque a carne, ela vai pender para as coisas da carne e o Espírito para as coisas do Espírito. Então nós precisamos o quê? Travar todos os dias uma luta, uma batalha espiritual nas nossas vidas. Eu penso assim, mas a palavra de Deus não diz que eu tenho que ser assim. Então eu tenho que deixar de pensar do jeito que eu penso, eu tenho que viver a palavra de Deus. Porque o meu pensamento vem da carne. É uma luta espiritual todos os dias. Se a palavra diz, você tem que amar, você tem que amar. Se você tem que perdoar, você tem que perdoar. Ah, mas a minha carne, mas eu não estou sentindo. É carne, meu irmão. E se você obedecer a sua carne, você vai para o inferno. Se eu obedecer a minha carne, eu vou para o inferno. Eu só vou para o céu se eu obedecer ao Espírito. Se eu obedecer ao Espírito, se eu obedecer a minha carne, eu vou para o inferno. Não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar, meus irmãos. Ah, mas palavras duras, muitas das vezes os irmãos não vêm à igreja, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu não pude, nem tampouco eu posso ainda alimentar vocês com alimento sólido. Até quando nós vamos querer ser alimentados no leite? Até quando? Porque o que liberta é a verdade. A chaga, para ela ser curada, ela precisa ser espremida. Tem muitas vezes que eu vou ouvir coisas que eu vou ranger os dentes. Tem muitas vezes que eu vou ouvir coisas que é igual naquele desenho, que a fumacinha vai sair aqui pelos ouvidos. Mas precisamos ouvir, porque o que liberta é o quê? É a verdade. Então o que vai me libertar é a verdade. É a verdade. Não é ouvir, não, meu irmão, você está certo. Realmente, você está certa, minha irmã, não. Irmã, você está errada. Irmão, você está errado. Porque o que o pastor falou, o que o irmão chegou para você e te falou, está dentro da palavra, meu irmão, está dentro da palavra, então é verdade. Você está errado, eu estou errado. Porque se está dentro da palavra e eu estou vivendo o contrário, eu estou errada. Se a palavra está dizendo que você não pode cometer tal coisa e você está cometendo, e uma pessoa chega e passa a mão na sua cabeça, vai na sua casa. Não, minha irmã, você está certa. Realmente, minha irmã, é assim. Não é desse jeito, minha irmã. Meu irmão, você está errado. Porque é a palavra de Deus que é fiel e verdadeira, não é a palavra do homem, não. É a palavra de Deus, meus irmãos. E o que liberta é a verdade. Se você tem um furúnculo, ali, a inflamação ali está por dentro. Você olha muitas das vezes, está parecendo que está ali, está bom, está mais ou menos. Mas se você não pegar aquele furúnculo, não furar, não espremer, passar e tudo, enquanto não sai tudo que está ali dentro, aquela inflamação não vai melhorar. Se você espremer só um pouquinho, vai paliar a dor, vai melhorar um pouco, mas não cura se você não espremer tudo. Assim também somos nós. Nós só seremos libertos com a verdade. Mas a verdade muitas das vezes machuca. A verdade muitas das vezes dói ouvir. É difícil uma pessoa ouvir a verdade dando risada. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa ouvir uma verdade, você está errada, e a pessoa chegar para você, você está errado, e você abrir um sorriso do canto a canto da boca. Você não abre. Muitas das vezes o que é quebrantado, as lágrimas descem. Mas muitas das vezes você sai irado. Você morde a língua, seus dentes rangem, a vontade sua era sair por esse portão. Você levanta, você vai no banheiro, porque... Mas é a verdade. O que vai nos libertar é a verdade. O que vai nos curar é a verdade. Não é ouvir o que querem ouvir. Não é ouvir o que eu quero. Ah, não, meu irmão. Não é sair desta igreja e ir para outra com um furúnculo sem ser espremido, não, meus irmãos. Não é sair dessa igreja e ir para outra porque você não quer ouvir o que você precisa ouvir, não. É ouvir, é chorar, é espernear e é falar assim, não, eu vou mudar. Porque eu preciso mudar. Porque a palavra falou que eu preciso mudar. Porque não foi o
pastor Maxwell falou que eu preciso mudar, não foi o pastor Luiz que falou que eu preciso mudar, não. Foi a palavra de Deus que falou que eu preciso mudar. Foi a palavra de Deus que falou que eu preciso me converter. Foi a palavra de Deus que falou que eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo. Não foi o evangelista Antônio Carlos que falou, não. Mas no dia que o irmão pregou, ele falou, não fui ele que falou, não, meu irmão. A boca é dele, mas quem fala é o Espírito Santo. A boca é do homem, a boca é da mulher, mas é o Espírito Santo que fala através da boca dele. Deus apenas pega a boca do homem para falar, para usar, mas a palavra, a direção vem do Espírito. A direção, a palavra vem do céu. Mas é para quem crê. É para quem crê. Porque se você crê que Deus fala através daqueles que Ele levanta, então você aceita. Mas se você não crê, você não vai aceitar. O tempo já está avançando, meus irmãos, vamos prosseguir. Porque, dizendo, já li, agora no 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha o que o apóstolo Paulo aqui fala no capítulo 5. Ministros pelos quais vocês crestes, e o que Deus deu o quê? A cada um. Então, o obreiro tal, eloquente, fala com sabedoria. O obreiro tal fala com mais simplicidade. O obreiro tal prega com o obreiro tal. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Quem foi que deu a cada um? Foi quem? Foi Deus. Vou repetir novamente. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. A Apolo, né, como já ouvimos falar, Apolo prega eloquente, é muito inteligente. Apolo. O apóstolo Paulo demonstra poder. Mas quem deu a Apolo? Quem deu a Paulo? Pedro. O apóstolo Pedro é aquele apóstolo que chega já com aquela autoridade. Quem foi que deu? Quem foi? A palavra fala o que eu volto a repetir em Efésios. Quem foi que escolheu cada um? Quem foi que escolheu o presbítero Samuel? Quem foi que escolheu o presbítero Pedro Anderson? Quem foi que escolheu o pastor Cid? Quem foi que escolheu o pastor Maxwell? O evangelista Jean, o presbítero Bruno, o evangelista Antônio Carlos, o evangelista Ricardo. E nas demais congregações, quem foi que escolheu? Quem foi que levantou? Foi quem? Foi Cristo. Quem levantou o pastor Luiz? Quem trouxe o pastor Luiz para aqui? Foi quem? Foi Deus. Mas o pastor Cid nunca vai ser igual ao pastor Maxwell. O pastor Maxwell nunca vai ser igual ao pastor Luiz. Não vai ser não, meus irmãos. Porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala o quê? Deus deu cada um de maneira diferente. E foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então, vocês crescem o quê? O apóstolo fala o quê pelo Espírito? O que foi dado a cada um. O que Deus deu a cada um. Deus deu uma sabedoria para um de um jeito, deu uma inteligência, foi Deus que deu. O irmão prega daquele jeito, por quê? Porque Deus deu. Mas o irmão prega mais assim, foi Deus que deu. Mas são todos o quê? Ele fala aqui que o quê? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros? Ministros feitos por quem? Por Deus. Pelos quais tem crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um plantou, o outro regou. Um plantou aquela sementinha lá, o outro veio e regou aquela sementinha foi crescendo. Mas são alguma coisa? Não. É alguma coisa, é aquele que dá o crescimento. É Deus. Porque apenas pregamos, apenas falamos, mas a palavra diz que quem é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? É o irmão que tem uma pregação eloquente, é o irmão que tem um conhecimento extraordinário. Ele pode fazer alguma coisa? Ele pode convencer o homem de alguma coisa? Se não for o Espírito Santo? O que o homem pode fazer para alguém? O apóstolo falou: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é algum dos obreiros? Não. Eles pregam porque Deus usa. Nós pregamos porque Deus usa.
Mas quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então não tem que ninguém se gloriar. Ah, mas no dia que eu preguei aconteceu isso e aconteceu aquilo. Não. O Espírito Santo. Quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Quem convenceu foi o Espírito Santo. Ah, mas o dia que eu preguei, fulano levantou a mão, fulano veio à frente, fulano subiu. Não, você não, o Espírito Santo de Deus. Porque você não é nada. Você não é nada. Você planta, você rega, mas é Deus. O crescimento quem dá é Deus. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Que venhamos crer, meus irmãos. Que venhamos crer. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Que venhamos crer. Que venhamos crer mesmo na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E atentar para as nossas vidas. Porque não podemos nos enganar, meus irmãos. Não podemos nos enganar. E a comparação que o apóstolo Paulo faz da igreja de Corinto, e faz também para nós, está quase dando a hora, mas ainda dá tempo. Vamos lá em Hebreus, meus irmãos, no capítulo 5, a partir do 12, do 12 até o 14. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo do 12 ao 14. 5 do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha o que o apóstolo Paulo não, meus irmãos, perdão, porque nós até vimos, né, meu irmão Pedro, no estudo, que a carta escrita aos Hebreus, não se sabe quem foi que escreveu, né? Então não foi o apóstolo Paulo. Mas o que o escritor aqui aos Hebreus, pelo Espírito Santo, nos diz? Que já era pelo tempo em que eles estavam na igreja, pelo tempo de conhecimento da palavra, já eram para eles ser o quê? Mestres. Mas olha quanto tempo tinha. E eles ainda teriam que voltar a ser instruídos nos primeiros rudimentos, ainda voltar a ser alimentado com leite, porque pelo tempo já eram para ser o quê? Alimentados com o quê? Com alimento sólido. Mas o quê? Eles tinham que ainda voltar para os primeiros rudimentos, para os primeiros ensinamentos como meninos. E aqui no 14, no 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ou então aquele que está na igreja ainda não consegue ouvir certas palavras, não consegue ouvir certas pregações. Ele é o quê? É menino em Cristo. Ele ainda não está pronto para ser alimentado com o quê? Com alimento sólido. Mas o mantimento sólido é para quem? É para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O alimento sólido é para quem? É para os perfeitos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, que sabem discernir, que sabem aceitar. Não, realmente, está confrontando comigo. Não, mas é comigo que está falando mesmo. Porque tem pessoas que falam o quê quando ouvem uma palavra? Começa, levanta os olhos na igreja. Fulano veio hoje? Fulana veio hoje? Porque essa palavra era para ela. Essa palavra era para ele. Não, se eu estou aqui, a palavra é para mim. Se Deus está falando, Deus está falando comigo, não é para fulano. Porque se fosse para fulano ouvir, Deus tinha dado. Se fosse para ciclano ouvir, fulano veio hoje pensar. Fulano precisava ouvir essa palavra. Ciclano precisava, não. Precisava ouvir a palavra que veio. Se